Hoje vamos falar de Fiagro. Para isso eu trouxe aqui o Tassiano, diretor de agronegócio da Suno. Tudo bom, Tassiano? Fala, Thiago. Ótimo. Beleza, mas antes de começar, já dá aquele seu joinha e bota aqui nos comentários. Você já investe em Fiagro? Sim? Não? Por quê? Eu quero saber. Bom, Tassiano, que todo mundo sabe, o agronegócio brasileiro, ele historicamente é um sucesso. O Brasil é hoje o segundo maior exportador de alimentos do mundo, vem num crescimento muito forte, mas o que poucas pessoas sabem é que apesar do agronegócio ser grande em relação ao PIB, né, representa algo entre 25% a 30% do PIB, ter um crescimento muito acima da média, afinal é o que nós somos competitivos, existem pouquíssimas alternativas de investimento no agro. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como está sendo esse crescimento da indústria de Fiagro e depois responder quanto que as pessoas deveriam investir do seu patrimônio no agronegócio. Eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir a sua. Legal, Thiago. Eu acho que, de fato, o investidor tem duas possibilidades principais aí de investimentos, seja tornando sócios das empresas, né? Tem algumas empresas, em torno de 20 a 25 empresas listadas na Bolsa do Agro. O número varia por quê? Porque tem empresas que estão enquadradas como agro, que não são agro muito clássico, tal. Então tem um número aí entre 20 e 25. E temos muito mercado de dívida. Então o mercado de dívida é o mercado que mais está crescendo no agro, muito mais que o mercado de equity. Desde quando o investidor pode comprar um CRA de uma empresa direto e, sobretudo, agora muito acelerado pela indústria de Fiagros, né? A indústria de Fiagros tem crescido muito e ela tem uma vantagem, né? Porque quando você compra um CRA, você fica concentrado ali naquele papel. Em geral, tem liquidez menor e também com uma dívida só. Quando você pega Fiagro, você tem todos os Fiagros praticamente no mercado, tem uma pulverização enorme de CRAs dentro desse Fiagro, você diversifica bastante seu risco na hora de investir. Então, acho que estão essas duas principais, mas a grande avenida tem sido, de fato, esse mercado de dívida. Por quê? O mercado de equity, tem as grandes empresas antes da porteira, elas estão listadas fora do Brasil, né? Você não tem grandes empresas antes da porteira listadas no Brasil. O que você quer dizer com isso? Por exemplo, empresas como Mosaic, como John Deere, são empresas que atuam no agro brasileiro, que tem um pedaço desse PIB de 25% a 30% do PIB brasileiro, mas o brasileiro, né, o investidor, não tem essa oportunidade de investir aqui no Brasil. Então vou falar, empresas de genética, trator, de semente, de equipamentos... Química, de fertilizantes. Então você tem poucas dessas. Esse é o setor já consolidado, né? Super consolidado no mundo. Então, as empresas com atuação global e poucas dessas empresas estão atuando, que tem listagem, estão na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, às vezes até estão, mas é por BDR. Por exemplo, a John Deere, dá para você comprar um BDR lá. Você consegue investir através do Brasil, mas na hora que você compra uma ação da John Deere, é uma empresa diversificada globalmente. Se o agro brasileiro crescer muito, ela vai capturar uma parte, mas não vai crescer tanto quanto alguém que esteja no Brasil. Perfeito. Aí o outro pedaço que é dentro da porteira, que são as fazendas, nós temos pouquíssimas fazendas listadas, né? Você tem SLC, você tem Brasil Agro, basicamente. Tem um outro Fiagro ali que está fazendo esse trabalho. E depois da porteira, aí sim, onde você tem um maior número de empresas, né? As empresas de proteína animal, né, estão aqui depois da porteira, as empresas de papel e celulose estão depois da porteira. Então é onde você tem maior concentração na bolsa, são de empresas, de fato, empresas nacionais com muita capacidade de exportação, que exportam o mundo todo, listado depois da porteira. E também tem uma série de fornecedores que se beneficiam do agronegócio brasileiro também. Então, sei lá, uma empresa de ferrovia como a Rumo, né? Perfeito. É uma empresa que tem uma certa dependência do sucesso do agronegócio. A Vamos. De certa forma, até o Banco do Brasil, perfeito, né? Uma carteira, sei lá, 1/3 da carteira deles é destinada ao agronegócio. E se o agronegócio for bem, como tem sido nos últimos anos, a tendência é que o Banco do Brasil cresça mais do que a média dos outros bancos, que foi o que aconteceu também. Perfeito. E o mercado de dívida é onde tem crescido mais, você tem uma melhoria de governança das empresas, ela tem crescido bastante, e muitos produtores rurais acessando o mercado de capitais, vendo que o mercado de capitais é uma alavanca importante para os seus negócios, né? Sobretudo com o tamanho e alongamento da dívida. Então joga por aí, acho que essas as duas oportunidades, mas o potencial é enorme, sobretudo no mercado de dívida. Tassiano, eu e você, a gente viajou para o Nebraska, né? Que muitas pessoas associam a Omaha, que é a terra do Warren Buffett, né? E uma coisa que pouca gente sabe é que o Nebraska, sobretudo Omaha, é a capital da irrigação. Das 5 maiores empresas do mundo, 4 ficam ali na mesma cidade, né? Na mesma região ali de Omaha. E pouca gente sabe disso, mas a estatística que foi nos passada lá é que a irrigação representa 20% da área produtiva do mundo e é 40% dos alimentos do mundo. E no Brasil, temos uma baixa penetração de irrigação
irrigação tem uma baita oportunidade. E eu fui construindo uma visão ao longo do tempo que o agronegócio brasileiro ele é esse sucesso de fato, mas ainda fizemos muito pouco dos investimentos do agronegócio. Eu já vou explicar. O crescimento do agronegócio, que foi vertical, quando eu nasci, o Brasil não estava entre os 10 maiores exportadores do mundo, e hoje é o segundo, e vamos passar os Estados Unidos na primeira posição em algum momento aí nos próximos 10 anos, se deu muito por melhoria da genética, né, o transgênicos, a melhoria da genética das sementes, melhoria do solo, sobretudo no centro-oeste, né, botando calcário que reduz a acidez do solo e com isso torna uma terra que antes não era muito produtiva, numa das mais produtivas do mundo, o plantio direto, né, a mecanização, mas reparem que todo esse crescimento eu não falei muito de investimentos de longo prazo no agronegócio, tais como irrigação, tais como armazenagem, tem falta de energia elétrica nas fazendas brasileiras, infraestrutura, nem se fala, as próprias máquinas no Brasil, elas têm uma idade média muito maior do que fora do Brasil, isso significa menos produtividade também. Então, a fazenda do Brasil, ela foi construída muito em investimentos de prazo, de payback rápido, o que é natural, porque o custo de capital no Brasil, ele é alto também. O que aconteceu nos últimos 2 anos? Teve o advento, o crescimento dos fiagros, isso não existia. E por que eu acho que isso é revolucionário para o agronegócio brasileiro? Porque com isso existe uma linha de longo prazo para o segmento do agronegócio. O produtor que queria fazer uma irrigação, até 2 anos atrás, ele basicamente só tinha linhas do BNDES, que como a demanda é muito maior que a oferta, acabava muito rápido. E na minha opinião, o BNDES nem deveria financiar isso, deveria financiar coisas que têm um impacto positivo na sociedade como um todo. Por exemplo, energia elétrica, sobretudo saneamento, né? Na hora que o BNDES financia saneamento, ele melhora a vida de todo mundo. Na hora que a gente está financiando irrigação, estamos beneficiando um agricultor ou outro. Difícil esse benefício se espraiar para a sociedade como um todo. Então eu acho que o BNDES, de fato, se é para existir, tem que financiar essas iniciativas que beneficiem mais o coletivo e não o indivíduo. Então, essas linhas do BNDES historicamente acabam muito rápido. Banco, qual que é o problema de banco? Um Itaú, um Bradesco, qualquer banco no Brasil, o grosso do funding deles são depósitos à vista e depósitos a prazo. Provavelmente quem está nos assistindo aqui é correntista de algum desses bancos e pode sacar o dinheiro a hora que quiser. Eu tenho lá minha conta no Bradesco, eu deixo lá mais ou menos alguns meses de gasto, mas eu posso acessar esse dinheiro a hora que eu quiser. Aconteceu uma emergência, eu saco do Bradesco a hora que eu quiser. Qual que é o problema disso? O Bradesco não pode emprestar esse meu dinheiro no longo prazo. Não é todo dia que eu saco, mas se eu for sacar, ele tem que ter essa disponibilidade. Então, ele também não faz empréstimos de longo prazo e mesmo que quisesse, o Banco Central faz uma fiscalização para não ter esse descasamento de ativo e passivo, que foi um problema muito grande nos Estados Unidos ano passado com o Silicon Valley Bank, né? Foi uma crise enorme que foi gerada por esse descasamento que esse banco fez entre ativos e passivos. Emprestou num prazo muito mais longo do que ele tinha nos empréstimos que o banco tomou. Qual que é a maravilha do Fiagro? Este é um veículo que permite fazer empréstimos de longo prazo para fazer esses investimentos, porque a liquidez do cotista está na bolsa, né? Um cotista de um fundo imobiliário, de um Fiagro, se ele quer a liquidez dele, ele não liga para o gestor fundo e fala: vende este imóvel que é ilíquido, que eu quero meu dinheiro de volta. Ele vende na bolsa, às vezes num preço bom, às vezes num preço não tão bom, mas a liquidez está na bolsa. Isso dá uma liberdade para o gestor fazer empréstimos de longo prazo e com isso fazer esse investimento que o Brasil nunca fez. E para você que é cotista, você está entrando num instrumento que os gestores, pelo menos nesse momento, não tem muita competição. Por quê? Porque os bancos não atuam muito nessas linhas de longo prazo. O Itaú e o Bradesco, 95% do crédito agro deles são para o curto prazo. E se eu tivesse na posição lá do diretor do Itaú e do Bradesco, eu faria a mesma coisa, porque o funding ele é de curto prazo. Não acho que os bancos são malvados, nada disso. É a realidade. A realidade é essa. O fundo é de curto prazo, ele tem que emprestar no curto prazo também. Então, não existem muitas linhas privadas para isso. Algo que, com os Fiagros, pode se existir linhas para essa turma que quer funding de longo prazo. E no agronegócio tem muitas oportunidades que não são feitas porque não existia essa linha e agora existe. Eu concordo plenamente, Thiago. E assim, no SNAG nós temos exemplos vivos do que você acabou de falar. Você pega o CRA da Boa Safra, por exemplo, que está hoje lastreado em 250 CPR, super pulverizado, o CRA da Boa Safra. O investidor, quando olha lá CRA da Boa Safra, está imaginando que é um financiamento corporativo. Não é, financiando 250 clientes da Boa Safra hoje. Ele tem 20 anos de prazo, ou seja, está financiando o longo prazo dos clientes da Boa Safra. Na operação da Leitíssimo, nós temos lá um pedaço do recurso foi utilizado para investir em
irrigação. Então, cada vez mais, eu acho que esse é um diferencial competitivo dos fundos e a gente tem posicionado o Snag nesse espaço de mercado. Eu acho que tem esse espaço, de fato, de financiar o longo prazo do produtor, financiar o longo prazo da empresa, podendo ser mais competitivo no prazo do que os bancos, né? Os bancos são mais competitivos que os fiagros em taxa, porque eles captam mais barato, acaba emprestando um pouco mais barato para o cliente final, mas os fiagros conseguem fazer isso. E o fiagro é o dinheiro seu, o dinheiro do investidor, ter uma remuneração melhor exatamente por esse diferencial de prazo. E para o investidor não muda muito, né? Eu acho que até facilita porque ele tem a possibilidade de ter a liquidez no mercado secundário na bolsa, né? Ele, mais que a dívida seja de 20 anos, quem quiser vender uma cota hoje, com D+2 recebe o dinheiro na cota. Então acho que esse é o enorme diferencial competitivos e é nossa inspiração aqui no Snag, financiando essa diferença. E tem uma coisa que você viu muito lá, vimos lá em Nebraska, porque quando você financia irrigação, você está minimizando o risco do fundo. Por que você está minimizando o risco? Porque a possibilidade de ter frustração de safra diminui. Você tem uma garantia, né? Usaram muito a expressão lá de seguro. Irrigação é um seguro do produtor rural. Então, quando você olha operações de irrigação, por exemplo, as operações mais de longo prazo, você está empoderando o produtor, você está dando um seguro, o produtor está tomando um seguro, minimizando os riscos e eu acho que é mais um benefício que na estratégia do Snag a gente persegue. Só para dar um exemplo prático disso, em Sorriso, que é o maior município exportador e produtor de soja do mundo, aqui no Brasil, lá bem no centro do Mato Grosso, esse ano, o que aconteceu? Quem tinha irrigação fez mais ou menos 80 sacas por hectare. Quem não tinha, assim, 5 metros para o lado, quem não tinha irrigação fez 40 sacas por hectare, metade da receita e provavelmente teve prejuízo. Quem tinha irrigação teve lucro. Então o que a gente quer dizer com isso? A irrigação, ela aumenta a produção, reduz o risco e acho que isso aí é muito benéfico. Daí alguém pode falar, pô, por que o agricultor não fez? Eu acho que não é só capital de longo prazo, acho que agora os fiagros vão ser uma alternativa de mercado para fazer, mas também tem a questão de outorga, né? As autoridades brasileiras, depende do estado, não são tão rápidas assim em fornecer essas outorgas. Tem região que o cara até às vezes tem outorga, mas não tem energia elétrica, né? Então o pivô ele funciona com energia elétrica. Se não tem energia elétrica, infelizmente não vai ter produção. Então esses são alguns gargalos para a evolução da irrigação no Brasil que a gente aprendeu lá, né? Que é outorga, energia elétrica e capital. Tanto que essa lógica de, no Brasil, alguma dessas empresas de energia elétrica atuam também vendendo placa solar, trabalhando com energia que lá nos Estados Unidos não tem. Eu me lembro de uma pergunta de um membro da nossa missão que fez uma pergunta lá em português, perguntando por que aquela determinada empresa não vendia energia no Brasil. O cara falou, faz em inglês que eu preciso que o meu presidente aqui ouça isso, para ele deixar eu fazer isso no Brasil. Então, energia, de fato, é um problema localizado no Brasil que a gente não vê nos Estados Unidos com irrigação. Mas a gente enrolou aqui, hein, Otaciano? Quantos por cento tem que investir em fiagro? Tiago, eu busco seguir o que eu aprendi contigo. Você fala que um setor da economia, você não pode colocar mais do que 30%. 30% é a referência. Eu faço um pouco mais, que eu sou apaixonado com agro. Tenho 50% do que eu invisto, está no agronegócio brasileiro. Tenho procurado me aproximar do que você faz. Por exemplo, o Snag, né? O Snag é um fundo aqui, todo mundo skin the game, né? Todo mundo tá super envolvido, mas dá para fazer carteira com equity, carteira com dívida, e os fundos têm sido... Eu vou colocar até o link aqui embaixo do Snag 11, para quem quiser dar uma olhada, mas eu acho que 30% é um número bom de referência. É o seu número também? Eu acho que tem alguns setores que até a gente pode botar um pouco mais de 30%, porque eles são muito amplos. Eu vou te dar um exemplo. Você falou agronegócio. Quando a gente fala de agronegócio, você tem de tudo aí no meio, desde a empresa de celulose até a empresa que faz irrigação. Então, quando a gente fala do setor de serviço, é muito amplo. Tem desde o engraxate aqui embaixo até o banco de investimento que faz fusão e aquisição. Com certeza são segmentos diferentes, mas é tudo serviço. Mineração muito reduzido, muito claro, né? Na hora que a gente fala de mineração, é menos. Na hora que a gente fala de petróleo e gás, é menos. Quando a gente fala de setores como agricultura, serviços, acho que a gente já falou de 90% do PIB. Então, eu acho que aqui a gente tem que flexibilizar um pouco mais e talvez ter um pouco. Eu, particularmente, não quero ter mais do que 30% no agro como um todo. É um setor que o Brasil é muito competitivo, é um setor que vai crescer bastante.
né? Eu não tenho dúvidas quanto a isso, mas para mim, eu estou satisfeito com a minha distribuição atual, que tem um peso um pouco maior em bancos, que tem um peso um pouco maior aí em petróleo, então eu não vejo na minha carteira mais do que 30% no agro como um todo, mas não sou contra quem tem também, se for olhar o agro como um todo, né? Uma coisa que eu provoco muito é isso, assim, o Brasil basicamente é minério, petróleo e água. Pega a balança comercial brasileira, exportação brasileira, geração de emprego no Brasil. Quase todo mundo tem uma boa alocação em mineração, tem uma boa alocação em petróleo e tem muito pouco em agronegócio. Então é um espaço, é uma oportunidade gigante. Não falta mais nada para provar que o agronegócio é o grande setor, é a locomotiva do Brasil. Então vale a pena, de fato, quem ainda investe acanhadamente no agronegócio, ver isso como uma oportunidade e encostar perto dos 30% aí que você está registrando, ou um pouco mais. Muito obrigado. Valeu, Thiago. Obrigado. Tassiano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande.